Olá, gente. Aqui é a Fernanda Souza, sou psicóloga e esse é meu podcast, o TI Atuação da Psi. Seja muito bem-vindo. Então, gente, no episódio anterior, eu conversei com vocês sobre as possíveis intervenções na UTI. E hoje irei bater um papo com vocês sobre a Covid e a importância da UTI nesse cenário. Vamos lá comigo? Bom, já inicio com um questionamento para vocês, que aqui vamos trocar informações, ideias, assuntos sobre esse questionamento que eu vou trazer para vocês. Vocês sabem o que é o Covid-19? Essa palavrinha é muito escutada. Mas será que realmente sabemos o que ela o que ela caracteriza, qual é o seu histórico? Vou trazer algumas informações dadas pela OMS para a gente entender melhor sobre o que é a Covid-19. E de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que é a sigla do coronavírus. Potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e distribuição global. Ele deixa o nosso corpo vulnerável às outras complicações. E em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, que fica na China. Tratava-se de uma nova cepa, um novo tipo de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus estão por toda parte e eles são a segunda principal causa de resfriado comum. E até as últimas décadas, raramente causavam doenças mais graves em humanos do que o resfriado comum. Ao todo, para vocês terem uma noção, 7 coronavírus humanos já foram identificados. E o mais recente, o novo coronavírus, que em 11 de fevereiro de 2020 recebeu o nome, a sigla que eu já comentei com vocês, que é SARS-CoV-2. Esse novo coronavírus é responsável por causar a doença Covid-19. A OMS tem trabalhado muito com as autoridades chinesas e especialistas globais desde o dia em que foram informados, para apresentar mais informações e para aprender mais sobre o vírus, como ele afeta as pessoas que estão doentes e como podem ser tratadas e o que os países podem fazer para responder. Em 30 de janeiro de 2020, ainda a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública. E essa decisão aprimora a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. E esse contexto foi a 6ª vez na história em que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada. As outras foram, talvez algumas bem mais lembradas, mais recentes. Primeiro foi em 25 de abril de 2009, que foi a pandemia do H1N1. Em 5 de maio de 2014, que foi a disseminação internacional do poliovírus. Ainda em 2014, que foi em 8 de agosto, o surto de ebola na África Ocidental. Em 1º de fevereiro de 2016, o vírus Zika. E o 18 de maio de 2018, que foi o surto de ebola na República Democrática do Congo. E em 11 de março de 2020, a Covid ela foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. E o termo pandemia se refere a essa distribuição geográfica de uma doença, essa propagação e não a sua gravidade. Mas que já sabemos sobre o que é o Covid, qual é o seu histórico, por que é tão importante o ambiente da UTI nesse cenário?
o que ela tanto significa, o que ela tanto representa. Porque desde o início, os casos graves de Covid-19 que escutamos e lemos nos noticiários, vemos que os leitos de UTIs estavam lotados, ou até mesmo que uma cidade não tem leito de UTI suficiente. Mas qual a importância da UTI no tratamento dos casos de Covid-19? E vocês lembram do nosso papo que é uma UTI, por que ela é tão importante às doenças graves? Porque esse tipo de instalação hospitalar é importantíssimo para o tratamento de doenças muito graves e que colocam em risco a vida da pessoa. E a forma mais grave dada pela doença causada pelo coronavírus é a síndrome respiratória aguda grave. Elas são essenciais para os pacientes que precisam de respiradores. Essas pessoas precisam de uma atenção muito próxima das equipes de saúde, visto que a respiração ela é auxiliada por um aparelho mecânico. Então, por que ela é tão importante? Ainda o questionamento, não só pela doença grave dada pelo coronavírus, mas porque ainda ela é tão importante, devido ao seu suporte vital de alta complexidade, com diversas modalidades de monitorização e das próprias funções corporais essenciais para a vida. Além disso, ela possui também esse suporte orgânico avançado, a fim de manter a vida do paciente em condições clínicas de gravidade extrema e risco de morte por insuficiência orgânica. Aí, já que observamos claramente, né, o porquê que é tão importante esse suporte dado pela UTI, vemos que há vários tipos de UTI espalhados pelos hospitais e cada um designado para cada faixa etária. Temos a unidade de terapia intensiva adulta, que é para adultos acima de 18 anos. A unidade de terapia intensiva especializada, que também é uma unidade específica também de COVID, porque essa unidade é para especialidades médicas, como, por exemplo, neurologia ou doenças em específico, como COVID-19. Também temos a unidade de terapia intensiva neonatal, que é para recém-nascidos entre 0 e 28 dias de vida. Além também da unidade de terapia intensiva pediátrica, que é para jovens e crianças com idade de 29 dias a 14 ou 18 anos. E a unidade de terapia intensiva pediátrica mista, que é para jovens e crianças com idade de 29 dias a 14 ou 18 anos em um mesmo ambiente. E ainda de acordo com o Ministério da Saúde, que traz essas informações dos tipos de leitos que possui, o Ministério de Saúde dá também, nas orientações de manejo de paciente, explica critérios técnicos para encaminhar o paciente para a UTI. E há critérios para encaminhar os pacientes. E de forma mais detalhada possível, para explicar aqui, explica nas orientações que a internação de uma pessoa na UTI por síndrome respiratória aguda grave é feita quando há sinais de que o pulmão do paciente não está sendo capaz de oxigenar o sangue e os órgãos de forma compatível com a vida em curto prazo. Mas o que vinha a ser, gente? O que vinha a ser essa síndrome respiratória aguda grave? Ela pode ser caracterizada quando o indivíduo apresenta dois dos seguintes sinais: febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça, ou tosse, ou nariz escorrendo, ou dor de garganta, ou problemas no olfato, no paladar, ou que passa a apresentar dificuldade ou desconforto para respirar, ou a sensação de peso ou pressão no peito, ou até mesmo menor oxigenação do sangue ou rosto, ou até mesmo os lábios azuis ou roxeados. E de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, coronavírus. E para o seu funcionamento, existe algumas condições básicas, o funcionamento da UTI. Existem umas condições básicas e a precisão de equipamentos para a monitorização do paciente. E no início, para o meio da pandemia, houve muito desses desafios,
como na abertura de novos leitos de UTI, na compra de respiradores, as próprias lotações, esgotamento dos recursos e principalmente dos respiradores mecânicos, porque estes são aparelhos com a função de proporcionar a oxigenação dos pulmões quando gravemente afetados por infecção. Além também houve desafios diante ao crescimento de profissionais e até o próprio espaço físico, que nós olhamos aí grande parte de hospitais de campanha sendo abertos. E sem deixar de falar aqui para vocês que os pacientes com coronavírus na UTI têm que ser isolados dos outros, devido à transmissão de um paciente para o outro, que é enorme. Ou seja, uma UTI é específica para pacientes com Covid-19. Como eu falei para vocês, é a unidade de terapia especialidades. Além disso, tem sido também como desafio para os hospitais ter um local específico para esses pacientes, como acabei de citar, e continuar mantendo leitos para outras doenças, porque surgem outras doenças. E percebemos o quanto é importante a unidade de terapia intensiva, porque ela tem sido uma ferramenta de suma importância na recuperação de pacientes por Covid-19. Não apenas pelas máquinas, pelos leitos, mas devido à intensidade no cuidado, nas medicações e no controle dado pelos profissionais de saúde. Nossa, observamos aí muitas coisas, não só pelo Covid, mas pelo próprio ambiente da UTI, o quanto ele foi utilizado, o quanto ele foi crescido, nesse tempo de pandemia, e o quanto também ele foi importante para o tratamento e para o controle, e para o cuidado intensivo para esses pacientes que passou pelo Covid-19 e que estão passando. Bom, gente, vamos nos ver nos próximos episódios. Eu não vou trazer outras informações, mas basicamente sobre os profissionais que ocupam esse ambiente da UTI nesse cenário da Covid-19, o quanto eles também foram importantíssimos, essenciais nesse cenário da Covid-19. Nós vamos nos ver no próximo episódio. Até lá, tchau!